A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos de todo o Brasil, queridos participantes aí ativos deste grupo abençoado, esse canal que tem sido de fato um canal de bênção para a vida de muitos irmãos que amam a exposição da palavra do Senhor. É uma alegria, um prazer estar com vocês outra vez e exercer aí essa liberdade e esse privilégio, acima de tudo, de compartilhar resumos abençoadíssimos das nossas lições dominicais. Fizemos uma viagem aí longa pelo livro do profeta Isaías e estamos chegando ao final. Vamos à 13ª lição, que é baseada nos capítulos 64 a 66 do livro, que traz como título Novos Céus e Nova Terra. Será uma grande lição como as outras. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, fica aí o nosso pedido para que se inscreva, acione aí o sininho para receber as notificações, faça o seu comentário e não esqueça de deixar aquele like abençoador, que com certeza contribui para a valorização daquilo que nós estamos fazendo. Então, a lição é Novos Céus e Nova Terra, e os objetivos dessa lição são 3. Reconhecer a soberania de Deus sobre a criação, reafirmando seu plano de restauração e redenção. Compreender o papel do remanescente fiel no plano de Deus e sua relação com a vinda do Messias. Enfatizar a esperança dos novos céus e nova terra como promessa de justiça e paz eterna. Maravilhoso. O textual está em Isaías 65:17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. A verdade prática diz o seguinte: Deus exerce poder e autoridade sobre a criação, ele é plenamente transcendente, pessoal e incomparável. A gente vai perceber isso no decorrer da lição. Um Deus transcendente, você pode inclusive utilizar isso como reflexão antes de iniciar a exposição, para abrir essa magna aula que você vai dar nesse domingo. Aproveite a verdade prática, ela é uma boa opção de quebra-gelo, né, de introdução ali, antes de você começar a expor a lição. Olha a verdade prática. Deus exerce poder e autoridade sobre toda a criação. Ele é plenamente transcendente, pessoal e incomparável. É uma das grandes doutrinas, dos grandes princípios acerca de Deus que nós temos nas Escrituras. Um Deus transcendente e, ao mesmo tempo, imanente. Discuta isso com seus alunos, essa diferenciação, né? Para que eles não vejam um Deus como alguém, por ser maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, inacessível, como se ele fosse um Deus distante, ou seja, um Deus que não faz parte, não se relaciona, não está presente na nossa realidade humana, terrena e falível. Essa reflexão te leva a entender que ele, apesar de tudo que ele desce a nossa condição e interage conosco, né? Se relaciona conosco, falando a nossa linguagem. Isso é uma das maravilhas da pessoa de Deus. Feito essa reflexão, aproveitando aí a verdade prática, a gente passa à exposição resumida da lição. Introdução.
Chegamos à parte final de Isaías. Deus está no trono do mesmo modo em que foi visto por Isaías no capítulo 6. Uma coisa interessante, o comentarista da lição, ele colocou essa questão com muita propriedade para nós, e de fato é uma realidade. Quando você inicia o livro do profeta Isaías, nós passamos ali pelo capítulo 6, quando Isaías conta aquela experiência mística, não é? A visão que ele teve no templo do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a continuidade do texto. O que é que nós temos aí? Uma manifestação da glória de Deus, uma demonstração da glória, do poder, da majestade em que a pessoa de Deus está envolvida. Ele está no trono. E estar no trono significa o quê? Ter o domínio, o controle, o governo de tudo. É com essa verdade que o livro de Isaías começa. E quando nós chegamos ao final do livro, essa 13ª lição, essa cena se repete. Em outras palavras, sim, mas a verdade é a mesma. Você vai presenciar, nesses últimos capítulos, a Isaías, na sua linguagem, usando a sua linguagem profética, ele passa essa ideia desse Deus que continua no trono, no comando, no domínio de tudo. E por esse motivo ele tem autoridade plena e suficiente para quê? Para dizer que vai fazer, que vai criar novos céus, nova terra, ou fazer o que existe tudo de novo, renovando, trazendo uma nova dimensão sobre tudo. Ele pode fazer isso porque ele está no poder, no comando. Isso é muito maravilhoso, ok? Feita essa introdução, vamos ao primeiro tópico: oração e louvor. O item de número 1 diz assim: a manifestação de Deus. E o texto diz: se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Isso aqui é imanência divina. Ele deixa o mundo transcendental e desce ao mundo físico. E através da própria natureza, ou utilizando os elementos da natureza, ele demonstra sua glória, seu poder, sua soberania, o seu domínio sobre todas as coisas e interage com as suas criaturas. O que é que nós temos aqui a título de resumo? A manifestação de Deus. Isaías clama para que Deus se manifeste como nos tempos antigos. Quando você lê o texto, você percebe que Isaías, ao fazer essa oração, esse cântico de oração, ele invoca, o seu desejo é que esse Deus, para quem ele clama, a quem ele ora e a quem ele busca, se manifeste diante da nação de Israel nos moldes antigos, como ele fez no passado. Isaías apela para uma aparição dramática, ou seja, intervenções espetaculares. Está entendendo? Intervenções espetaculares. Ele quer uma manifestação divina, mas algo de impacto, como já havia acontecido anos antes. Você vai perceber isso na continuidade da lição. Então, o anseio dele é esse. Esse é o resumo do primeiro item. O anseio do profeta por uma intervenção dramática, impactante do Senhor
em meio à realidade de Israel naqueles dias. É isso. Qual seria uma aplicação aqui? Busca do avivamento pela igreja, Deus fazendo tudo de novo. Pergunte aos seus alunos quantos anos, qual o tempo de fé que eles têm. 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20, 40, 50. Peça para que olhem pelo retrovisor. Quando nós olhamos pelo retrovisor, temos a oportunidade de contemplar o que lá atrás aconteceu, o que lá atrás se passou. Dentro da questão das manifestações de Deus, o que é que você lembra das coisas que Ele fez na sua vida, na sua família, ao seu redor? Coisas grandiosas, espetaculares, miraculosas, impactantes, que mudaram o curso da história. Você pode utilizar isso como pano de fundo para fortalecer a ideia e aplicar à sua classe de que esse tem que ser o sentimento. O sentimento de Isaías tem que ser o nosso, hoje. A nossa postura tem que ser essa. Todo cristão tem que ter essa postura, esse anseio, esse desejo, essa sede, essa fome em ter de Deus manifestações maravilhosas, como no passado. Que o que Ele fez de grandioso, que Ele possa fazer outra vez. E que nós sejamos os canais para isso, ou que sejamos abençoados e alcançados por essa manifestação. A igreja precisa hoje muito buscar a Deus, e Deus precisa, e Deus pode, fazer tudo de novo, como fez no passado, para a glória do nome dele. O item de número 2 diz que os olhos viram. Aí vem o texto. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías aqui fala duas coisas. Primeiro, ele faz um contraste, entre a pessoa de Deus, do Deus de Israel, que o usa para profetizar, e os deuses do paganismo judaico e das nações ao redor que estavam ali presentes na vida de muitas pessoas que teriam dado as costas para Deus num profundo processo de idolatria e abandono da aliança com Deus. Então Isaías ele faz esse contraste, mas ao mesmo tempo ele volta a tocar na imanência de Deus, num Deus não do imaginário, mas de um Deus presente que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, nós servimos um Deus que caminha de mãos dadas conosco, inserido plenamente na nossa realidade, no nosso dia a dia, nas nossas necessidades, nas nossas impossibilidades. E além disso, o que é que nós temos aqui? Nenhum Deus pagão fez as maravilhas que Adonai, o Senhor, fez durante toda a trajetória de Israel. Ninguém fez. E essas manifestações, essas maravilhas, foram realmente maravilhas espetaculares. Eu faço questão de ler um texto para você, de Êxodo, capítulo 19, do 16 ao 18, que fala sobre quando Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Apenas uma partícula, um corte aqui. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o Monte Sinai, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava ali no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Olha que manifestação
dramática e espetacular. Leia o texto completo da conversa de Moisés com Deus no Monte Sinai, entendeu? Eu fiz apenas um corte aqui para você ter noção que quando Isaías, ele almejava no seu clamor para que Deus voltasse a fazer coisas extraordinárias, espetaculares, manifestações dramáticas de impacto, era disso que ele estava falando, entre outras ocasiões também. Não foi só ali, estou dando apenas um exemplo, para você entender o contexto que está por trás desse sentimento do profeta Isaías, ok? Então, Paulo invocou essa mesma verdade em 1 Coríntios 2,9, para encorajar os crentes, entendeu? A pensar sobre esse potencial espiritual. E eu faço questão de ler também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Olha só o que está escrito aqui. 2, 9. Vamos ver, olha só. Todavia, como diz o Tanakh, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não sei se você percebeu alguma expressão diferente, é que eu estou lendo o texto no Novo Testamento judaico. O que eu recomendo, né? Um Novo Testamento normal. É uma versão traduzida por David Stern, da editora Vida, fazendo aqui uma propaganda gratuita, né? E esse Novo Testamento é muito bom porque ele mantém algumas palavras do hebraico que era a língua falada por Jesus com seus discípulos. Ele é muito bom. E aqui fala, não é? Como diz o Tanakh. O que é o Tanakh? O Tanakh é a Bíblia hebraica. A Torá, que é a primeira parte, mais junto dos livros proféticos, livros históricos, a Bíblia hebraica, assim, ligeiramente falando, né? Então é uma versão realmente muito boa. Então Paulo se utilizou desse texto porque ele invocou esse mesmo princípio profetizado por Isaías, ele invocou na sua ministração à igreja de Corinto. Para quê? Para encorajar os crentes a pensar nesse potencial espiritual, essa grandeza divina, esse poder espetacular desse Deus que nós servimos, que ele pode se manifestar no mundo em que vivemos, fazendo manifestações impactantes, poderosas, que venham mexer com as estruturas, para que as pessoas acordem, vamos dizer assim. É nesse sentido que Paulo coloca. Os que confiam e aguardam em Deus, podem esperar coisas grandiosas da parte dele. Isso é uma aplicação que você pode fazer. Todo crente que tem uma fé sadia, um relacionamento sadio com Deus, ele tem essa perspectiva. Nas suas orações, nesse relacionamento com Deus, ele tem essa crença, essa convicção de que esse Deus com quem ele interage, a quem ele serve, com quem ele caminha e para quem ele trabalha, é um Deus presente que tem esse poder extraordinário. Ele tem a consciência que não há nenhum poder no mundo dos homens e no mundo espiritual do mal e do bem, que possa se comparar com essa grandeza, com esse poder, com essa glória desse Deus transcendente e imanente. O item de número 3 diz o seguinte: somos imundos, ele é oleiro. Aqui tem coisas espetaculares. O texto diz assim, olha: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai.
mas nós somos barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obras de tuas mãos. Coisa maravilhosa. O que é que nós temos aqui, irmãos? Primeiro, o que significa a palavra aqui, imundos? A palavra, assim, bastante agressiva, mas ela se aplica a todos nós, entendeu? E eu vou ser bem enfático com você. Não importa o nosso grau de espiritualidade, não importa o nosso grau de conhecimento de Deus, não importa o grau do nosso conhecimento teológico, bíblico, histórico, científico, são coisas boas, maravilhosas, mas não importa qual seja o grau dessas habilidades ou qualidades que nós venhamos a ter, não importa. Diante de Deus, somos imundos. Agora eu quero explicar porque a palavra imundo aqui, ela tem um sentido bem específico. Então vamos lá. Imundo aqui significa pecados e impotência espiritual de Israel. O que Isaías classifica a nação de Israel como, e ele se inclui como imundos? Porque ele olhava e via o quê? Os pecados de Israel, que eram diversos, pecados morais e religiosos, né? Como a idolatria, né? E isso era uma impotência espiritual que a nação possuía. Por isso, não podia se ver como uma nação que pudesse dizer que tinha alguma coisa de justiça, principalmente quando essa justiça é comparada com a justiça divina. É essa grande doutrina que está presente aqui neste item, que o expositor deve ampliar e compartilhar com a sua classe. Vamos aqui, olha, justiças humanas impuras. Olha que quase que assim uma contrariedade, né? Como é que você pode falar de justiças humanas impuras? Por que a justiça é impura? Porque ela é humana, não é? O comentarista coloca para nós aqui. Agora o texto usa uma expressão que eu quero destacar aqui, trapo de imundícia. Para você entender o que Isaías estava querendo dizer, você precisa saber o que era um trapo de imundícia. Então, o texto canônico, a Bíblia, ela não traz esses pormenores. Isso nos cabe buscar, pesquisar, não é? O mestre na palavra de Deus, ele não se contenta com pouco. Portanto, não se contenta com a revista, por mais maravilhosa e bem elaborada que ela seja. Não se contenta com resumos tipo esse que eu estou fazendo. Ele sempre tem aquela sede de buscar mais. E aqui aparece essa oportunidade. O que é trapo de imundícia? Tinham duas coisas que os judeus conheciam como trapo de imundícia. O primeiro era um pano molhado com secreções da menstruação. É uma coisa assim bem forte, né? Mas aquele pano que as mulheres usavam para cuidar da sua parte menstrual, entendeu? Aquilo ali era impuro e era um trapo de imundícia na cultura, no conhecimento judaico. Esse é o primeiro ponto. Também trapo de imundícia era um pano que os leprosos colocavam sobre o corpo para controlar a desciga das secreções. Quando eles puxavam aquele pano, vinha pedaços de carne podre. Uma coisa assim repugnante, mas é isso aí. Não tem como fugir disso. Isso é trapo de imundícia. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Isaías fala de trapo de imundícia, tá entendendo? E que nós somos imundos, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que toda a justiça que a gente venha alegar que tenha, que possua, ela é vista como isso aí, diante de Deus. Não que os nossos atos de justiça, que a nossa vida devocional, que o nosso esforço em agradar o Senhor,
não tenha valor diante de Deus. Não é isso não. Mas a minha justiça, a sua justiça e a nossa justiça, ela é vista como um trapo de imundícia quando ela é comparada com a grandeza, com a profundidade, com a expressão da justiça divina. Se a gente juntar todas as nossas justiças e colocar ao lado da justiça divina, isso aqui, diante disso aqui, é trapo de imundícia, ou seja, está milhões de quilômetros de distância. Isso é uma realidade, tá? Então aqui é nesse sentido. O que é que está em foco aqui? A justiça do pecador. Não há nada em nós que agrade o Senhor, que Ele possa olhar, agradar no seguinte sentido, preste bem atenção nisso. Não estou dizendo que a gente servindo ao Senhor, nós estamos desagradando o Senhor, mas é no seguinte sentido: não há nada em nós, por mais espetacular que seja, por mais maravilhoso que seja, por mais positivo que seja, por mais virtuoso que seja, não tem o poder de atrair Deus a olhar para nós e achar que nós merecemos alguma coisa. É nesse sentido. Não é? Nós só somos o que somos e recebemos o que recebemos em virtude da graça divina em nós. Então aqui está presente uma doutrina ou uma partícula da soteriologia, que é a doutrina da salvação, que é um leque de coisas, e um desses pontos da soteriologia é o que nós chamamos de depravação total. Eu aconselho você a se debruçar diante dessa temática. Depravação total do homem. Você vai mergulhar numa realidade que vai te trazer muito conhecimento para você embasar uma exposição dentro de uma temática como essa aqui. O homem distanciou-se de Deus, mas até onde vai essa depravação total? Em que consiste isso? Mas em linhas aqui bem simplórias, não é? É essa condição nossa, humana, pecadora, que tudo que existe em nós, se comparado com a justiça divina, é como um trapo de imundícia, ou seja, inexpressiva, completamente inexpressiva. E para encerrar isso aqui, eu quero citar aqui um pensamento de Calvino, um dos reformadores. Ele dizia o seguinte, olha: tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo que você vê de mal, de ruim, sou eu mesmo. É uma frase maravilhosa que encerra isso aqui com chave de ouro. Eu repito para você: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, ou seja, é Ele, é em virtude dEle. E tudo que for ruim, sou eu mesmo, é a minha natureza, é a minha realidade, é a minha condição. Que Deus abençoe. Vamos em frente, né? Porque o relógio não nos espera. Vamos ao segundo tópico da lição. Agora, a resposta de Deus. Lição maravilhosa, prática e assim que é bom. A resposta de Deus. O item de número 1 diz assim, olha: um povo desconhecido. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chama pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Isso aqui é Deus falando através de Isaías, está entendendo? Ao povo de Israel. O povo desconhecido. Israel abandonou o Senhor, se rebelou. Paulo cita esse texto em Romanos 10, 20 e 21. A teologia cristã vê aqui o chamado aos gentios que viriam a se converter ao Senhor. Isaías está falando aqui aos filhos de Israel. E o povo de Deus era o povo de Israel. Lembra lá de Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Que povo é? O povo de Israel. Historicamente, literalmente, é o povo de Israel. Né? Mas a expressão povo de Deus na Bíblia tem uma repercussão além dessa fronteira judaica. Certo?
E o apóstolo Paulo se utilizou muito disso em suas cartas, principalmente na carta aos Efésios, que nós vamos estudar, é a próxima lição, próxima revista que nós vamos estudar aqui, a carta aos Efésios e a carta aos Gálatas. Em Efésios, você vai ter um tratado de eclesiologia, a doutrina da igreja, a parte da teologia sistemática que estuda a igreja. Você vai perceber a linguagem que ele usa para se referir à igreja, entre outros aspectos, como esse povo. A igreja gentílica, que foi chamada Paulo, o apóstolo dos gentios. E você vai entender igreja a partir dessa união entre judeus e gentios na cruz de Cristo. É isso que vai acontecer lá. E Paulo já dava uma pincelada aqui. Existem outras linhas de interpretação para esse texto, mas aqui a teologia cristã vê como os gentios, que era um povo desconhecido, que originalmente não era o povo de Deus, se tornou pelo processo da adoção. Bendito seja o nome do Senhor. O item 2, a rebeldia de Israel. Povo que de contínuo me irrita abertamente, Isaías profetizando, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Deus aqui está usando Isaías para denunciar a idolatria de Israel, a adesão do povo de Deus aos rituais pagãos. E isso era visto por Deus como adultério espiritual, agressão ao Senhor, quebra de aliança e coisas semelhantes, né? Já estudado em outras lições. A rebeldia de Israel é vista em sua idolatria, sacrificando em jardins, né? Os pagãos sacrificavam em lugares altos. Monte... Ele não podia ver um monte que lá fazia um altar, fazia alguma coisa para adorar uma divindade qualquer. Naquele tempo era assim. Inclusive, eu não sei se vocês já perceberam, quando você lê o Salmo 121, o que você lê lá? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse Salmo 121 é um salmo de romagem, que eram cânticos que os peregrinos judeus, que saíam de suas aldeias pelo menos 3 vezes ao ano, e peregrinavam para Jerusalém, para ir adorar, oferecer sacrifício no templo, onde estavam lá os levitas, os sacerdotes e toda a estrutura do culto judaico. Esses cânticos eram cantados por eles nessas romarias em direção a Jerusalém. E o Salmo 121 é um desses cânticos. E ele diz, o que o salmista fala, que os peregrinos cantavam em determinado momento, eles viam pelo caminho muitas lutas, né? E eles diziam, elevo meus olhos para os montes. Por que os montes? Olha só a expressão do salmista, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Por que ele falou isso? Que em todos os montes para onde se podia olhar, com certeza tinha lá um altar a um Deus qualquer, não é? E ele é enfático. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, fazendo uma diferenciação, dizendo o quê? Que os deuses dos montes, dos pagãos, não tinham poder de trazer livramento, refrigério e salvação em qualquer aspecto, mas que o Senhor dos exércitos, Yahvé, o Eterno, Adonai, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Criador, ele sim era o refúgio, ele era a fortaleza e o livramento e o socorro. Nada mais incomoda a Deus do que a idolatria, pois é símbolo de adultério espiritual. E você pode aplicar isso à sua classe. Deus repudia a idolatria, ele vomita da sua boca. É algo repugnante. Por que a idolatria ela é agressiva? Porque quando você e eu nos tornamos idólatras, nós colocamos algo no lugar de Deus. E a glória tem que ser só dele. No nosso relacionamento com Deus, há o princípio da exclusividade. Nós não podemos servir a 2 senhores.
Nossa vida tem que ser devota ao Senhor, em toda a expressão da palavra. Toda a glória dele, como disse o Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Isso é adoração plena, sem brecha para qualquer tipo de prática ou sentimento que não coloca Deus em primeiro lugar. Tudo em nós, quando nós temos um relacionamento sadio com Deus, tudo em nós é cristocêntrico. Ele, depois ele, depois ele. Tudo é para ele. E nós somos dele. Esse é o princípio. Glória a Deus. O item 3 diz, remanescente de Israel. Aí vem o texto. Farei sair de Jacó descendência de Judá, um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. O que é que nós temos aqui? Dentro de Israel, Deus via um remanescente. O que é um remanescente? É um grupo dentro de uma coletividade, um grupo, uma amostragem que não se rende ao que está sendo praticado pela maioria. Isso é um remanescente. Isso é um princípio na Bíblia. Deus sempre tem um remanescente. A começar por Caim e Abel. Sempre tem alguém que diz assim, não, eu sou do Senhor. E quando você vai percorrendo a história do povo de Israel, a peregrinação, a igreja que nasce através de Jesus de Nazaré, sempre, nós vamos já para 12.000 anos de história da igreja. Se você olhar, você vai sempre perceber que no momento em que o povo de Deus vive as grandes crises, sempre tem um remanescente que não se dobra, que não se rende, que não se vende, que não se corrompe, que não deixa de observar a palavra de Deus. Na sua congregação existe sempre aquele povo que ora mais, que santifica mais, que se compromete mais, que ajuda mais, que se envolve mais, que tudo para ele é a obra do Senhor. É o remanescente. Em comparação com uma grande multidão que às vezes está de braços cruzados ou de costas para aquilo que Deus espera deles. Isso é remanescente. A referência histórica mais provável é o retorno do minúsculo remanescente do cativeiro babilônico para reiniciar a nação de Israel. Isso aqui é aplicação direta, histórica, literal do texto. Que remanescente era esse que Isaías profetizava? Era esse retorno, esse grupo que retorna. Se você olhar, estudar o cativeiro babilônico, você vai ver que os que regressaram, houve 3 grupos que regressou. Israel regressou de Babilônia para o reino de Judá, para Jerusalém, em 3 grupos. Da mesma forma que eles foram para o cativeiro em 3 levas, sob o domínio de Nabucodonosor II da Babilônia. Quando eles regressam, após o decreto de Ciro, eles regressam em 3 grupos. Um no comando de Zorobabel, outro no comando de Neemias e outro no comando de Esdras. Você está entendendo? Então, a maioria, isso é um grupo. A grande parte dos judeus decidiu ficar em Babilônia. Então, é esse grupo que seria esse remanescente, ou seja, uma partícula dos que decidiram, mesmo vivendo bem em Babilônia, nós vamos voltar para a reconstrução dos muros, para a reconstrução do culto ao Senhor. Né? Um herdeiro, a teologia cristã vê aqui paralelamente a figura do Messias. Ou seja, novamente aquilo que nós sempre batemos aqui, a teologia cristã, ela acredita na aplicação direta, histórica e literal do texto, mas não despreza que esse texto, por tratar-se de um texto profético, ele também é messiânico e escatológico. Fala de algo mais lá na frente, um duplo sentido. Ok? Lição maravilhosa. Agora nós vamos encerrar o terceiro tópico, o novo céu e a nova terra.
O item de número 1, uma nova criação. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O que é que nós temos aqui? Uma nova criação. Os irmãos, desculpe aí que estou gravando aqui, está passando aí um helicóptero aí, fazendo barulho, mas enfim, estamos aqui. Coisas ao vivo é assim mesmo, né? Uma nova criação. O contexto imediato aqui, portanto, histórico, né, direto, literal, de Isaías 65, do versículo 17 ao 25, transmite uma mensagem de esperança para um povo desesperançado pelas pressões do cativeiro babilônio. Quando você ouve a expressão profética, olha, criarei novos céus e nova terra, imediatamente falando, o profeta está se referindo aqui a esse povo que regressa depois do decreto de Ciro para o reino de Judá, que chegaram ali e viram a nação em ruínas e que tinham o desejo de reconstruí-la, e para que ele não perdesse esse ânimo, essa coragem, essa determinação, o profeta profetiza, olha, eu criarei, ou seja, novos céus, nova terra, ou seja, uma promessa de uma renovação completa daquele quadro tenebroso e sofredor para algo muito mais abrangente, maravilhoso e esplendoroso. Esse é o sentido literal do texto, não podemos nos afastar dele. Mas a teologia cristã olha para esse texto com um olhar escatológico e messiânico. As palavras do profeta tratam da era do Messias, que poderia ser compreendida a criação de novos céus e nova terra, com base em Apocalipse 21, 22, que você pode ler. Quando você lê Apocalipse 21, 22, você ouve essa mesma expressão, novos céus e nova terra. Mas os sentidos, eles podem ser diferentes, mas podem ser olhados de maneira simultânea. Ou seja, da mesma forma que Deus prometeu à nação judaica, de que após o exílio, após o cativeiro babilônico, eles veriam a transformação daquele quadro catastrófico que eles tinham diante dos seus olhos, ao mesmo tempo que era esse o significado, a mensagem profética de Isaías, também aí está inserido essa visão escatológica, messiânica, que é tratada no livro de Apocalipse. O mesmo Espírito que usou Isaías foi o mesmo que usou João, o evangelista, exilado por Domiciano na ilha de Patmos. Teve essas visões maravilhosas e essa mensagem transmitida a ele pelo próprio Cristo. Não é? Então, é esse o sentido. Qual é a aplicação? Deus sempre tem uma palavra de reconstrução, não é? Em nossa vida. Ele intervém para reescrever a história. Essa é a aplicação direta que você pode fazer para a sua classe. E isso tem sentido futuro e tem sentido presente. No sentido futuro, Deus vai intervir na história para transformar esse quadro tenebroso que nós vivemos nessa sociedade decaída, com tantas mazelas, não é? O mal não vai prevalecer, Deus vai restaurar todas as coisas. Mas tem uma aplicação também direta na nossa vida do dia a dia. Nós estamos falando de um texto de centenas de anos atrás, não é? O texto de Isaías, mas ele é para agora, ele é para hoje, é para dizer para mim, para você, para os nossos alunos, que esse Deus que falava através de Isaías com Israel e que nos fala pelo poder do Espírito Santo que está na sua palavra hoje, ele repete a mesma mensagem, dizendo que esse Deus com quem nós caminhamos, a quem nós servimos, ele intervém na nossa história para mudar a história e para reescrever a história, e isso é fruto da sua soberania, ou seja, do seu domínio, atitude de quem está no trono, como nós falamos no início da exposição.
No trono do capítulo 6 de Isaías e no trono no final agora, demonstrando o poder absoluto sobre todo o universo conhecido e desconhecido. Lição maravilhosa, viu, irmãos? Agora, o item 2. Nascimento de uma nação. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Palavra profética, né? A gente está diante de um livro profético, cheio de figuras, né? Cheio de uma linguagem que precisa ser encarada com muita determinação e cuidado. Mas o que é que nós temos aqui? O nascimento de uma nação. Diversas interpretações. Olha só, eu vou até ler o que está na revista aqui, ó. Diversas hipóteses do que signifique uma nação nascer num só dia. Olha, o retorno dos exilados pode ser um exemplo. Jerusalém, o reino de Judá estava devastado, e aí do nada Deus levanta Ciro para cumprir a profecia. Eles retornam e chegaram ali, uma nação nasceu em um dia. A fundação moderna de Israel, 1948, quando a ONU se reuniu e reconheceu a existência do Estado de Israel e deu aquele território ali que eles estão até hoje debaixo de fogo cruzado. Terceiro lugar, o nascimento da igreja, uma nação, após o sacrifício da cruz, a morte expiatória e substituta de Cristo, nasce essa igreja, que na Bíblia também é chamada de nação santa. E por fim, o cumprimento escatológico. Muitos creem que o cumprimento definitivo dessa profecia ocorrerá imediatamente antes do milênio, quando Cristo derrotará as forças do anticristo e estabelecerá o seu reino físico. Aqui ele está falando de milênio. Milênio é um ensinamento extraordinário. Recomendo que você se debruce. Aqui não dá tempo de falar sobre isso, né? E o propósito da lição nem é esse aí diretamente. Mas finalizando a lição, triunfo final. O terceiro item, último item do terceiro tópico dessa maravilhosa lição. Porque como novos céus e nova terra que eu hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Novamente o profeta volta a usar a mesma linguagem, né? Criação de novos céus. O triunfo final, né? Para Isaías, Deus é o único Criador. E para nós também. Quem criou os primeiros céus e a primeira terra, os recriará. Teve poder para fazer tudo o que fez, pode fazer tudo de novo, né? Um novo céu e uma nova terra tem conexão com o reino do Messias. Voltando a afirmar o que falamos anteriormente, né? O novo céu e nova terra para o judeu, literalmente falando, era essa reconstrução, onde Jerusalém e o reino de Judá iam emergir como uma nação forte diante do caos e ter o reconhecimento das nações. Mas também a teologia cristã enxerga aqui, no triunfo final, um novo céu e uma nova terra tem conexão com o reino do Messias. Quando o Messias voltar para cumprir o resto da sua missão messiânica, ele vai estabelecer um reino milenial, 1000 anos sobre a face da terra. E aí, se você quiser entender mais sobre isso, você tem que estudar milênio. Quando você estuda milênio, você vai descobrir que tem 3 argumentações teológicas a respeito do milênio, esse reinado de 1000 anos. Em todas elas, milênio é 1000 anos, por lógica. Mas tem 3 argumentações. A milenista, não é? E a outra argumentação pré-milenista, pré-tribulacionista, entendeu? E tem aquela que fala
do milênio do ponto de vista histórico e clássico. Então, são várias teorias, não é? É bom se debruçar em cima dessa temática, que ela é importante. Ela é uma matéria da área da escatologia. Para nós aqui, é suficiente dizer que Deus vai restaurar todas as coisas. Aplicação pessoal. A eternidade de Deus sustenta a perenidade de seus propósitos. Assim como nos novos céus e a nova terra serão eternos, também o serão a vida dos justos, na presença de Deus, e a perdição dos ímpios que rejeitam seu senhorio. No final da história, teremos duas realidades. A realidade A, que são aqueles que resolveram e que atenderam o chamado da graça e se submeteram ao domínio, ao governo, à autoridade do Criador de todas as coisas. E o lado B, a realidade B, que são aqueles que, mesmo tendo todas as mesmas oportunidades dos que aqui tiveram, rejeitaram o Messias, o abandonaram, o trocaram por outros deuses e decidiram mergulhar sem volta no mar da vida mundana, rejeitando a Deus e tudo que com ele tem relação. Esses receberão o juízo do Senhor. É uma lição muito maravilhosa e eu espero que ela venha contribuir com a minha fé, com a sua fé e com a da sua classe no próximo domingo. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de poder ter compartilhado a tua palavra. Obrigado pelo final de o livro de Isaías. Foi uma peregrinação de 13 lições, um trimestre inteiro. Obrigado pela vida dos meus irmãos e amigos que fazem parte deste canal, Senhor. Que suas vidas sejam abençoadas. E aqueles que ministram a tua palavra em classe, em igrejas, em encontros, que sejam instrumentos teus para abençoar essas pessoas com essa genuína mensagem desse verdadeiro evangelho transformador que nos faz crer num Deus não de longe, mas inserido na nossa vida do dia a dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Não deixe de deixar o seu like, é a sua oferta. Aonde você estiver, um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus, da Estrada Nova, em Belém do Pará. Não esquecendo, e essa semana vai para o canal um vídeo intitulado Aula Magna de Efésios, Aula Magna de Gálatas, não é? Já nos preparando com subsídios para entendermos essas duas grandes cartas do apóstolo dos gentios. Foi um privilégio para mim, a convite do pastor Samuel Câmara, comentar essa nova revista que está chegando aí, que vai nortear a nossa caminhada no próximo trimestre. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te faça mais que vencedor.